Glória a Deus, amém? Sem tomar muito tempo, 1 Pedro 2,17, revista atualizada, diz: tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus e honrai ao Rei. Amém? Então, qual que é a ideia que eu estou lendo esse versículo? A ideia é que nós estamos falando sobre honra. Glória a Deus, nós estamos falando sobre honra, princípio do Senhor para as nossas vidas. E hoje, Eduardo, eu estou aqui para falar para vocês sobre honra na família. Amém? Então eu acredito que até o final do culto vocês vão me amar. Porque quando a gente começa a falar sobre a família, começa a se coçar na cadeira. Não é verdade? Então vamos lá então. Honra a família. Então, nós sabemos que Satanás, ele luta incansavelmente 168 horas por semana para destruir famílias. Sabia disso? Então Satanás está 168 horas por semana tentando destruir as famílias. Aí tu pensa comigo, aqueles 5 minutos que tu tira por dia na leitura da palavra, vai combater Satanás? Não, estou brincando, não é isso que eu quero falar. Mas o que eu quero dizer é que a gente tem um adversário e ele quer destruir as nossas famílias. Como que Satanás quer destruir as nossas famílias? Se a gente for lá na origem, em Gênesis, né? A Bíblia então formou Adão, amém? Todo mundo está ligado? Formou Adão e depois o Senhor viu que não era bom que o homem ficasse só, então ele fez uma auxiliadora que se chamava Eva, não é verdade? Ali foi a primeira família constituída por Deus na face da terra. Só que, entretanto, o que aconteceu? Aquele Satanás que eu estava falando para vocês que luta contra nós, ele já tentou entrar, ele entrou já nessa família quando Deus logo formou, não é verdade? A gente conhece a história, a gente sabe o que rolou. Então eu digo para vocês nessa noite, nós temos um adversário, preste atenção, nós temos um adversário que luta o tempo todo para trazer o quê? Desonra para dentro das famílias. Por quê? Porque uma família que é constituída apenas por desonra, uma família que não tem Deus dentro, o marido está propício para adulterar, a esposa está propício para adulterar, os filhos estão propícios a entrar na droga e na prostituição. Não é verdade? Porque olha então a ideia de Satanás. A ideia de Satanás é que ele ataque nas famílias para desestruturar e depois automaticamente ele vai ter essa família nas mãos. Viste que interessante isso? Essa é a ideia dele. Então, e de que forma que ele move isso? Na desonra. E hoje eu quero falar sobre honra à família. Eu gostaria que tu fechasse os teus olhos neste momento. E eu vou te perguntar algo e eu quero que tu medita sobre isso. Como está a sua casa hoje? Dá um visu por dentro da tua casa. Como que está a tua casa hoje? Você honra o seu pai? Você honra a sua mãe? Você, marido, honra a sua esposa? Você, esposa, honra o seu marido? Pais, vocês honram os seus filhos? Te pergunto novamente, como está a tua casa? Pensa um pouco aí. Amém? E como eu vou falar sobre família, eu quero trazer essa ideia. Hoje a gente vai falar dos pais, da mãe, né, dos pais, aliás, da esposa, do marido, dos filhos. Sobre honra nisso. Vamos começar primeiramente com honrar pai e mãe, né? Porque todo mundo aqui tem pai, todo mundo aqui tem mãe. E eu quero trazer uma conclusão para a gente junto entender como é um princípio glorioso de Deus. Êxodo capítulo 20, versículo 12. Êxodo capítulo 20, versículo 12. A palavra de Deus aqui está dizendo no capítulo 20, é os 10 mandamentos, não é verdade?
Os 10 mandamentos, todo mundo está ligado nos 10 mandamentos, na verdade. Tem pessoas que até sabem de cor os 10 mandamentos. Então, os 10 mandamentos são a base que Deus estabeleceu como as leis dele, né? E um desse mandamento é esse: honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra, de que o Senhor, o teu Deus, te dá. E olha que interessante, honrar os pais é um dos princípios dos 10 mandamentos que reage à nossa relação com o pacto de Deus. Então, né, se a gente não honra os pais, essa nossa relação com Deus não está correta. Então olha que interessante isso aqui. Deus estabeleceu os 10 mandamentos, e um desses 10 mandamentos está escrito que nós precisamos honrar pai e mãe. E eu te pergunto, como está o teu relacionamento com o teu pai e com a tua mãe? Como que está? Tu és um filho que honra o teu pai? Tu és um filho que honra a tua mãe? O próprio Deus estabeleceu isso. Eu quero que vocês honrem o pai e a mãe de vocês. Eu estou falando só de honra, mas vamos lembrar o que é honra? O que é honra? Honra é um ato de a gente reverenciar outra pessoa, é um ato de a gente, né, trazer aquela pessoa como preciosidade, não é verdade? Honra também é um ato de a gente se humilhar para a gente honrar outra pessoa, não é verdade? Honra leva a gente à humilhação para a gente honrar outra pessoa. E eu te pergunto, como que está o teu relacionamento com o teu pai? Tu és uma pessoa que tens os teus pais como preciosos? Que profundo isso, não é? Agora vamos ler comigo, lá em Gênesis 2:24. Gênesis 2:24, a palavra de Deus fala assim, ó. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e unirá a sua mulher e tornarão uma só carne. Pô, Du, agora tu confundiu minha cabeça. Até agora não era para honrar, e agora tu já está falando que o próprio Deus está falando que é para, né, deixará pai e mãe. Vamos entrar numa conclusão massa. Isso aqui, ó, eu estou falando para os casados aqui, porque normalmente quando a gente casa, a gente peca nisso. Sabia que a gente peca nisso? Porque quando a gente casa, a gente entra no nosso mundo com a nossa família e automaticamente, porque a gente deixa o pai e a mãe, e automaticamente por a gente deixar o pai e a mãe, a gente acaba desonrando. Não colocando eles como mais, como os nossos pais, né? Como eu tinha falado sobre honra, não colocando eles pais como preciosidade. Mas essa palavra aqui, ó, deixará pai e mãe, isso não significa abandoná-lo. Entendeu? O deixar pai e mãe tem 3 dimensões. Quais são? Geográfico, quem quer casa, casa, não é verdade? Quem casa não vai ficar morando com a mãe e com o pai, né? Emocional, né? Tu não vai ficar, né? Acontece isso, gente, de pessoas brigar com a esposa e ir correndo lá para a mãe e para o pai. Ai, a Andressa me bateu. É verdade, tem pessoas que são assim, levando um lado emocional do teu casamento para dentro, né? Levando para tua mãe e para o teu pai, e financeiro, porque a partir do momento que o homem casa, ele se torna provedor. Como o pastor sempre fala, o espírito dá, né? Ô mãe, a mãe não tem para dar uns 100 reais para mim? Então, essa deixará pai e mãe tem essas 3 dimensões. Geográfico, né, emocional e financeiro. Então, a ideia do versículo aqui, o Senhor está falando que, ó, é para deixar a gente nessas ideias. E aqui pecam os casais e eles não prosperam. E eles não têm longevidade de vida. Sabe por quê? Vamos abrir na Bíblia. Deuteronômio 5:16.
Estão pegando o fio da meada, estão entendendo a honra aos pais? 5,16 fala assim, ó. Honra o teu pai e tua mãe. Olha que legal. Como te ordenou o Senhor, o teu Deus, para que tenhas longa vida e tudo te vá bem na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Então, pelo fato de muitas vezes a gente não honrar o nosso pai e a nossa mãe, que o Senhor estabeleceu, a gente não prospera e a gente não tem longevidade de vida. Não é verdade? Ó, a Bíblia, bota ali para mim, mano. A Bíblia está falando que tudo que a gente fizer, nós vamos bem. O que quer dizer isso? Tudo que tu fizer, tu vai prosperar, vai dar certo. Mas nós precisamos antes honra o teu pai e tua mãe. Hoje de manhã eu estava falando algo interessante, né? Quem aqui às vezes vai no domingo almoçar com a mãe? Uma galera, né? Então a mãe faz o almoço, serve a mesa e depois lava a louça. E quem é o filho aqui que almoça com a mãe e também ajuda ela a lavar a louça? Já diminuiu as mãos. Então, estou falando algo simples, de lavar a louça. Vamos botar essa ideia que seria o 10% dessa ideia aqui, né? A mãe fez o almoço, serviu, e o 10% seria com nós desse tempo. De a gente lavar a louça para honrá-la. Pô, mãe, deixa comigo. Ô mãe, precisa cortar o repolho? São coisas simples, né? Mas que isso demonstra, mãe, tu para mim é uma preciosidade. Vai descansar, senta. A recompensa será longevidade, né? Vida longa e tudo vá bem. Prosperidade. A gente está com o projeto na Real School e a gente vê como tem jovens que estão passando por momentos de, assim, de rejeição, momentos de carência, né? Depressão, momentos até de morte. Por que até de morte? Porque, cara, a gente vê na Bíblia, tem tantos personagens da Bíblia que viveram 100 e poucos anos, mas hoje no nosso vocabulário, qual que é a ideia? Coitado, né? Morreu tão novo. Isso não está vivo no nosso cotidiano? Meu, tu soube do rapaz lá, morreu tão novo. Por quê? Isso é bíblico. Será que a falta de desonra não estão levando esses jovens à morte? Porque a promessa de Deus diz que esses jovens que honram seu pai e sua mãe terão vida longa nesta terra. Eu ia falar vida eterna, mas a vida eterna também fecha. Então olha só que interessante isso, gente. Eu te pergunto novamente, como está a tua relação com tua mãe e com teu pai? Filhos, quem é filhos aqui? Como está a tua relação com tua mãe e com teu pai de honra? De tornar eles como, cara, tu é valioso para mim. Não ter o espírito da. Ô mãe, me dá 50 real. Mãe, me dá 100 reais. Mas trazer a mãe como, né? Ou levar o problema de dentro de casa, que às vezes, né? Xinga a mulher e briga com a mulher, eu vou lá para a mãe. Né? Chega. Ô Du, onde é que tá a Andressa? Tá lá em casa, não sei o quê. Emocional. Essas dimensões nós não precisamos mais levar, porque deixará o pai e a mãe. Amém? Deu para entender? Então, honra o teu pai e honra a tua mãe, velho. Que isso vai te proporcionar prosperidade e terá longevidade de vida. Honra aos irmãos. Quem aqui já deu vontade de matar o seu irmão? Bom, a galera levantou a mão. Porque é verdade, né? Quando a gente fala de honra dentro de casa, é uma luta, né? Porque sempre tem um irmão fofoqueiro que está fofocando do outro e já está falando do outro. Que nem eu, tenho 13 irmãos. Tu pensa? Né? Sempre tem, mas ela fez aquilo, mas ela... Né? Então já deu vontade, sim, de matar o irmão, né? Mas claro que a gente não vai matar, mas dá vontade só, né? Amém? Então vamos lá, abrir agora
em Gênesis 45, 1:24, nós vamos falar de um personagem bíblico aqui, né, de um cara que eu acho muito linda a história dele. Eu vejo assim que cara que transmite para nós um amor fraternal com seus irmãos. Então, Gênesis, né, aqui, versículo 45, está falando da história de José. Todo mundo sabe quem é José, né? Aquele mesmo, José que foi humilhado pelos seus irmãos, né? Foi vendido pelos seus irmãos. Aquele mesmo José que os irmãos rasgaram as vestes dele, deixaram ele pelado e venderam para o Egito. Já pensaste se o teu irmão te pegar, te deixar pelado para tu passar vergonha e te vender para o Egito? Eles fizeram isso, rasgaram as vestes de José. Por quê? Por causa de ciúmes. E normalmente as brigas dentro de casa é ciúmes, né? Não é verdade? Então, aí o que aconteceu? José foi para o Egito, Deus honrou ele lá por causa da obediência, o amor, a fidelidade dele. E no versículo 45 nós vamos ler agora, no momento, aí o que acontece? Nesse tempo que José é estabelecido como governador do Egito, a Bíblia fala que houve muita fome no Egito. E Faraó colocou José para governar o alimento daquele país, certo? Aí o que aconteceu? Começou a dar fome geral. E sabe quem que foi lá pedir comida para o José? Os manos dele. Só que eles não sabiam o que era o José. E no versículo 45 aqui, José se revela a eles: sou eu aqueles que vocês maltrataram, que vocês me venderam, que vocês me rejeitaram, né? José poderia crescer todo virado num alho, todo virado, né? Eu nunca mais vou perdoar os meus irmãos, eu nunca mais... Mas vamos ler comigo aqui, 45 do 1 adiante. A essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos os que estavam ali. E gritou: façam sair todos daqui. Assim, ninguém mais estava presente quando José se revelou aos seus irmãos. Então aqui ele vai contar, né? E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios ouviram. E a notícia chegou ao palácio do faraó. Então disse José a seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiam responder-lhes. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Aqui a gente já encontra uma honra. Se fosse nós, sanguinários, querendo matar os nossos irmãos, nós ia pedir para ele chegar mais perto? Depois de ter me deixado pelado, de me ter vendido para o escravo, a Bíblia fala: olha a honra desse irmão para com os outros. Ele falou assim, ó: chegue mais perto, disse José. Olha a honra desse cara com os irmãos. E se fosse você, né? Se fosse você que seus irmãos tivessem feito tantas coisas más para ti, tu ia chamar para perto? Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam e nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nós aproximamos 5 anos e não haverá cultivo e nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhe preservar remanescentes nesta terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Voltem depressa, meu pai, e digam-lhe: assim diz o seu filho José: Deus me fez senhor de todo o Egito. Vem para cá, não te demores. Tu viverás na região de Gósen e ficarás perto de mim. Olha só a honra ao pai aqui também, né? José não apenas estava honrando os irmãos, como a gente vai ler ainda, muita honra que ele vai passar para ele, mas aqui ele já estava honrando o próprio pai, dizendo: ó, tragam o pai até mim.
Ele podia ter se revoltado até com o pai, não é verdade? Deus me fez Senhor do todo Egito, vem para cá, não te demores. Tu viverás na região de Gósen, né? E ficarás perto de mim. Tu e os teus filhos, os teus netos, tuas ovelhas, os teus bois e todos os bens. Eu te sustentarei ali, porque ainda haverá 5 anos de fome. Do contrário, tu, a tua família e todos os teus rebanhos acabarão na miséria. Vocês estão vendo com seus próprios olhos, e meu irmão Benjamim também, que realmente sou eu que estou falando com vocês. Contem ao meu pai quanta honra me prestaram no Egito e tudo que vocês mesmos testemunharam. E tragam meu pai para cá depressa. Então ele se lançou chorando sobre o seu irmão Benjamim e o abraçou. E Benjamim também abraçou e chorando. Em seguida beijou todos os seus irmãos e chorou com eles. Mais uma honra aqui de José. O que ele fez em vez, né? Se fosse nós ia dar uma porrada na cara ou um beijo nos nossos irmãos. E eu te pergunto, como está o teu relacionamento com os teus irmãos? Entre tapas e beijos? Não, estou brincando. Ou só beijos? Ou só tapas? É só depois seus irmãos conseguiram conversar com ele. Quando se ouviu no palácio de Faraó que os irmãos de José haviam chegado, o Faraó e todos os seus conselheiros se alegraram. Disseram então o Faraó a José: diga aos irmãos que ponham as cargas nos seus animais, voltem para a terra de Canaã e retornem para cá, trazendo o seu pai e suas famílias. Eu lhes darei o melhor da terra do Egito e vocês poderão desfrutar fartura desta terra. Mandes também levar carruagens do Egito para trazer as suas mulheres, os seus filhos e seu pai. Não se preocupem com os seus bens, pois o melhor de todo o Egito será de vocês. Isso aqui era o que o faraó estava prometendo para os irmãos né? Assim fizeram os filhos de Israel. José lhe providenciou carruagens, como a Faraó tinha ordenado, e também mantimento para a viagem. Mais uma honra que nós podemos parar aqui e ver. O que foi a honra? Ainda José, em vez de deixar os seus irmãos ir lá buscar o seu pai, sabe o que ele fez? Ele falou, eu vou arrumar ainda carruagem para vocês e ainda mantimentos para vocês ir comendo. Será que nós ia fazer ir de pé? E passando fome? A cada um, olha só isso aqui, versículo 22. A cada um deu uma muda de roupa nova, mas Benjamim deu 300 peças de prata e 5 mudas de roupa nova. Lembra os irmãos que tinham rasgado as vestes? Agora ele estava dando roupas novas. Quando a gente pede perdão pelos nossos pecados, sabe o que o Senhor faz? Nos dá vestes novas. Aqui estamos demonstrando que tudo seria novo na vida dessa família, pelo fato da honra desse rapaz com seus irmãos. Seguindo, e seu pai enviou 10 jumentos carregados com o melhor do que havia no Egito, e 10 jumentas carregadas de trigo, pão, outras provisões para a viagem, né? Ainda honrou o pai dele, mandando um monte de coisa para o pai dele. Depois despediu dos seus irmãos e o partirem. Disse-lhes, não brigue pelo caminho. Olha só o que é um irmão protetor, que ama. Ainda ele falou para os irmãos assim, vocês vão lá, mas não briguem pelo caminho. Olha que interessante, olha o que a gente aprende. Abre para mim Provérbios capítulo 3, do 3 ao 4. Nós vamos tirar uma ideia de José aqui muito legal. Provérbios 3, do 3 ao 4. Eu acho tão interessante, né, como José é um cara que honrou seus irmãos. Olha só, que o amor e a fidelidade jamais abandone. Prenda-os ao redor do seu pescoço e escreva-as na tábua do seu coração. Esse versículo é familiar, né? O pastor falou semana passada, não falou? Então, olha só, volta lá, mano, no 3. Olha só, que o amor e a fidelidade jamais abandone. José era um cara amoroso? Era ou não era? Beijou seus irmãos que tinha feito algo a ele. José era um cara fiel?
Ele era muito fiel com o rei do Egito, né? Versículo 4. Então você terá favor de Deus e dos homens e boa reputação. Sabe por que eu estou falando isso? Porque lembra que o que o rei do Egito fez pela família dele? Eles se alegraram, né? Por quê? Porque José era um cara fiel, um cara amoroso, um cara de amor, né? Que amava, que honrava, que botava os seus irmãos como preciosidade, né? E a Bíblia está falando que quando a gente ser assim, fiel e amoroso, nós teremos favor dos homens e de Deus. Foi o que aconteceu com José. O próprio rei, o faraó, falou que a família dele poderia desfrutar do melhor da terra do Egito. Pensa no favor de homens e de Deus na vida desse cara. E eu te pergunto novamente, entre tapas ou beijos você está com sua família? Com seus irmãos, aliás. Vê como Deus é um Deus íntimo, né? Para cada situação ele tem uma revelação. Não é verdade? Né? Olha só que interessante essa ideia. Para cada, né? Cada história, o Senhor, por que eu estou falando isso? Porque, cara, para os pais, né, honrar os pais e a mãe, nós teremos prosperidade, nós teremos, né? E agora com honrando os irmãos, a gente vai ter esse benefício de Deus e dos homens. Deus é um Deus tão íntimo que Ele ama a família. No começo eu não falei, mas sabia que família é projeto de Deus? Família é projeto de Deus, então se é projeto de Deus, Ele ama. Quem aqui vai começar a honrar os seus irmãos? Não pelos benefícios, mas porque, cara, a gente precisa amar os nossos irmãos, velho. Esposas, vamos começar pelas esposas agora. Esposas honrando os seus maridos. Maridão, olha para sua esposa agora com aquele olhar. Fala assim, ó, agora é para ti, minha gata. Esposas, agora é para vocês, ó. Vamos lá, Provérbios capítulo 31. Provérbios capítulo 31. Tá, não tem mais provérbios na minha Bíblia agora. Achei. Provérbios capítulo 31, do versículo 10 ao 12 primeiro. Então aqui, né, do 10 em diante, está falando sobre uma mulher exemplar, né? Então o que eu quero trazer com isso? Mostrar para as mulheres a forma que vocês vão demonstrar honra para os seus maridos. Amém? Cutuca a tua esposa aí, maridão, e fala, é hoje que tu vai entender. Vamos lá. Versículo 10 fala, uma esposa exemplar, feliz a quem encontrar. Quem encontrou aí uma esposa exemplar? É muito mais valiosa que os rubis. Versículo 11, seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Sabe por quê? Maior honra para o homem é quando uma mulher passa confiança. Sabia que é isso? Sabe aquele ditado, né? Que, não, eu boto a minha mão no fogo, porque eu sei que não vai queimar. Isso é honra para o homem. Se tu queres honrar o teu marido, mulheres, seja uma pessoa de confiança. Que o homem vai chegar e dizer, não, por essa mulher eu me rolo no fogo, mas eu não me queimo. Confiança. E depois ele fala no versículo 11, né? E nunca lhe falta coisa alguma. Né? Olha só que interessante. Sabe por que nunca lhe falta coisa alguma? Porque a mulher está sendo algo que completa o homem. Olha que legal isso. Não apenas tu ser uma mulher que é digna de confiança, mas também uma mulher que completa o homem. Se tem maior honra para um homem receber isso de uma mulher que o completa, que não falta nada.
Profundo isso, né, mulheres? Aí eu te pergunto, mulheres, vocês estão sendo dignas de confiança? Vocês estão completando com o seu marido? Versículo 12. Ela só lhe faz o bem e nunca o mal. E aí, mulherada? Vocês só fazem o bem ou nunca o mal? Ou o mal para os seus maridos? Todos os dias da sua vida. A maior honra para um homem é ter uma mulher que sempre está ali, fazendo bem para ele. Ajudando. Lembra que Deus viu que não era bom que o homem andasse só e fez uma auxiliadora? O que uma auxiliadora faz? Auxilia. Está ali ajudando. Mas Deus fez uma mulher que atrapalha? Não, fez uma mulher que auxilia. É o inverso, né? Porque a Bíblia também fala, o pastor falou ontem, que uma mulher que atrapalha é como uma mulher que... A Provérbios fala isso, que uma mulher que é renenta, mas vale o homem caminhar para o deserto. Ui, vou sair de casa. Né? Ou o Provérbios também fala que uma mulher que é renenta é pior que uma goteira que fica pingando. Tac, tac, tac. Alguns homens falam assim, isso é bom até para dormir, né? Porque a goteira pingando é irritante, né? Ui, fecha aquela torneira lá. Porque é irritante. Aí eu te pergunto, mulher, tu está sendo essa mulher que faz o bem para o seu marido? A maior honra para um homem é uma mulher que faz o bem todos os dias da sua vida. Todos os dias. Versículo 23 do mesmo capítulo fala assim, ó. Seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma assento entre as autoridades da terra. Por que eu estou falando isso? A maior honra de um homem, a maior honra para um homem é quando seu marido é respeitado dentro da sociedade por causa da sua mulher. Se tem uma coisa que é honra para o homem, é outras pessoas da sociedade te dizer, cara, tu tá bem casado. Ouvir da boca de outra pessoa dizendo, cara, tua esposa é uma benção. Faça tudo para continuar com ela, porque a tua esposa, ó, ela te honra. Olha que interessante isso. A maior honra do homem é que quando a sociedade sociedade diz, fala bem da tua esposa. Ou chega lá e ouve, pensa na desonra para o homem, para o marido, chegar e ouvir que a esposa é uma fofoqueira, por exemplo, uma intrigueira. A gente falou sobre liderança atrás, uma mulher que não honra os seus líderes no trabalho. Não é verdade? Agora tu imagina o patrão da tua esposa chegar para ti e dizer assim, cara, a tua esposa é a melhor funcionária da minha... Que honra que vai trazer para o cara. Não é verdade? Olha que profundo, mulher, isso. Versículo 28 ao 30. Seus filhos se levantam e elogiam. Seu marido também elogia, dizendo, muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. Sabe por que eu vejo isso aqui como honra? Tu imagina o teu filho se levantando, como a Bíblia diz, e dizendo assim, mãe, tu é exemplar. Isso não vai trazer honra? Tu vai dizer, pô, é verdade, filho, esposa, tu é exemplar. Então, a maior honra para o homem é quando seus filhos honram sua mãe e ele mesmo pode dizer o mesmo da sua esposa. Querem demonstrar honra para os seus maridos? Leiam o capítulo 31 de Provérbios, a mulher exemplar. Já pensou tu ouvir do teu próprio filho, pô, a mãe, ela é, né? Que honra que eu tenho de ter casado com uma mulher dessa. Vamos abrir Efésios, agora eu vou apontar um pouco mais. Efésios 5, 22 ao 24.
Efésios 5, do 22 a 24, fala: mulheres, sujeite-se cada um ao seu marido, como ao seu Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, ao qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeita aos seus maridos. Maridão, cutuca a mulher aí e fala assim, ó, sujeita a mulher. Só para ver o bico. Só para ver o bico. Não, estou brincando, gente. Sabe o que é sujeita? Sujeita não está falando de algo de a mulher ficar embaixo de um jugo pesado, né, de ser uma escrava. Lembra da auxiliadora? Que Deus criou Adão e Eva, né? Criou Eva para ser auxiliadora. Isso é sujeição. Uma mulher que auxilia. Interessante isso? O que eu quero dizer? Por quê? Porque a mulher vai ser aquela assim, ó. O marido chega com uma ideia e a mulher fala assim: beleza, meu marido, eu estou contigo. Olha só o que é honrar o homem. O que é sujeitar o homem. Eu estou contigo. Não sei se isso vai dar certo, tá? Mas eu estou contigo da mesma forma. Por quê? Porque Deus estabeleceu a mulher como auxiliadora. Posso te falar um negócio bem sério? Hoje as famílias estão depravadas porque os homens perderam a rédea da sua casa. Sabe por quê? Porque as mulheres querem ser a cabeça da casa. Sendo que a Bíblia está falando que elas são auxiliadoras. Preste atenção comigo no versículo aqui, ó. Olha só, preste atenção. Pois o marido é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja. Por que a cabeça? Cabeça recebe as direções. Cristo é a cabeça da igreja, ele recebe as direções de Deus para fazer. A Bíblia está falando que o homem é a cabeça da mulher, ele recebe a direção de Cristo para fazer. A mulher só está ali, estamos juntos, estamos juntos. Por isso que eu pego nos pés dos homens agora, seja um homem que busca o entendimento de Cristo para a tua vida, para tu conduzir tua família. Por isso que tem tanta luta dentro de casa, porque o cara também não busca Deus e quer dar uma opinião errada, aí entra o atrito da mulher, fecha o pau, tu tá errado e tudo fecha o pau. Não chega nem numa conversa formal de dizer, não, então vamos orar e pegar uma direção a Deus. A mulher pode fazer isso, não questionar, mas chegar para o seu marido, tu tem certeza que vai dar certo? Vamos orar por isso? Porque às vezes o maridão também não está recebendo na sua cabeça a direção de Cristo. E como eu falei, tem muitas mulheres que querem ser a cabeça. Mas, cara, não é eu que estou falando, é a Bíblia que está falando que o homem que é a cabeça. Se o homem é a cabeça, ele recebe as direções. Então, mulheres, se tu continuar dessa forma, batendo de frente sobre as direções que Deus está dando na cabeça do teu marido, vai dar sempre errado. Seja a auxiliadora que vai dizer, é isso? Então vamos. Se der errado, deu errado. Onde o pastor fez o casamento, é na saúde, é na doença, é na riqueza e na pobreza. Então a gente está em todos os momentos, maus ou bem, mas estamos juntos. Amém, mulheres? Nossa, que amém mais fraco, que agora eu preciso ser sujeitado. Mas mulheres, peguem isso para cobrar do marido, sabe o quê? Já que vocês gostam de cobrar, então cobra o marido se ele está orando. Né? Querem cobrar alguma coisa? Cobra. Marido, tu estás orando se realmente tu está tendo direções de Deus sobre isso? Então vamos orar junto. Não queira ser a cabeça. Não, eu tive uma revelação aqui que Cristo está falando para mim e nós vamos fazer dessa forma, meu marido. Não é essa a ideia. Amém, gente? Isso aí, mulherada. Maridão, esposa, olha para o seu maridão agora e fala, agora eu vou te pegar. Maridos, honre suas esposas.
Gênesis 2,18 fala. Sabe por que abriu certinho? Porque provavelmente é para falar, né? Gênesis 2,18 fala assim, ó. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Quem viu isso? Deus, né? Farei para ele alguém que auxilia e lhe corresponda. Legal? Sabe por que nós devemos honrar as mulheres? Porque foi Deus que colocou esses rubis para nós. Foi Deus. Deus viu que o homem é uma pessoa incompleta. Deus viu que não era bom que o homem ficasse só. Por quê? Porque vai dar algum... Você já sabe o que, né, mulherada? Viu que não era bom. Lembra que eu falei, mulheres às vezes pegam no pé, tu estás orando para ter direções de Deus? Esse é o papel da auxiliadora, ajudar o marido, e vamos fazer dessa forma. Não com tapas. Então, por que nós devemos honrar nossas mulheres? Porque foi Deus que colocou elas. Amém? Olhe com os olhos de amor agora. Oh, meu amor. Você foi criada por Deus mesmo, hein? Efésios capítulo 5. Agora os homens ali. Efésios capítulo 5. Versículo 25 e diante. Olha só que legal esse texto aqui, ó. Maridos. É nós. Amem cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo purificado pelo lavar de água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como a igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Quando eu leio isso aqui, sabe o que me vem na cabeça? Amor sacrificial. Né? Por quê? Porque a Bíblia está falando que é para a gente, os maridos, amar se entregar como Cristo se entregou pela igreja. Né? Por quê? Porque Cristo, lembra da cabeça? Cristo teve de Deus o entendimento que ele teria que se entregar pela igreja. E agora nós estamos tendo um entendimento de Cristo que nós precisamos entregar para as nossas esposas. Então, não se mete, mulherada. Agora o negócio é com nós. Por isso que eu falo que a mulher não pode ser o cabeça. Porque o papel de se entregar para a mulher é do homem. Entendeu? Viu quando uma mulher quer ser a cabeça da casa, tudo? Porque não é ela para se entregar, mas sim o homem. Estão pegando o fio da meada aqui, entenderam? Então, outra coisa que eu paro e fico vendo, sabe, quando Deus está falando assim, cara, é o último chocolatinho do pacote. Aí as nossas esposas não gostam, né? Não somos olhudinhas, nada. Dá pra mim! Ela já comeu a caixa inteira, é o último bombom. Mas ela, ai amor, dá pra mim! Esse é um amor sacrificial, porque tu estava com tanto desejo de comer aquele chocolate. Pega, querida, pega. Eu estou falando algo simples, tá? Mas como também poderia aparecer uns caras armados aqui, botar a arma na cabeça da Andressa e eu ter que pular na frente e dizer, não, me mata. Estão entendendo? Quando a gente torna discipulado, eu falo para os meninos que são solteiros ainda, eu falo para eles, mano, quer arrumar uma namorada, né, casar, orem, velho. Se Deus confirmar, continua orando, porque casamento é algo sério. Cara, casamento é algo sério. Porque Satanás está lutando incansavelmente para destruir família. Então, se tu entra numa família que tu não tem nem direção de Deus, vai dar B.O. Vai ser luta, vai ser loucura, vai ser
E tapas e beijos. Eita Deus. Verdade, gente. Casamento é algo sério. Lembra que eu falei que casamento é projeto de Deus? É algo sério. Os projetos de Deus é algo sério, velho. Eu lembro que, recém quando eu casei, parece que eu levei um balde de água fria, cara. Sabia? Porque na minha vida espiritual, né? Tudo estava fluindo, tudo meu, cara, que benção. E orava. Quando eu casei, eu levei um balde de água fria. Parece que Deus ficou longe de mim. Parece que eu estava longe de Deus e aquele sentimento ruim. Eu pensei, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Sabe por quê? Porque cada fase da nossa vida é um contexto. Então, qual que é a ideia disso? Quando eu vivia como solteiro, eu era solteiro. Eu aprendia coisas da Bíblia de solteiro. Agora, a partir do momento que eu sou casado, eu preciso aprender coisas de homem casado. E quando eu tenho filho, no caso o Vitor, agora ele precisa aprender coisa de pai de família. E quando eu li lá em 1 Pedro, que a gente já vai ler, que a Bíblia fala assim, que se nós não honramos as nossas... Vamos lá ler, para vocês não dizer que é mentira. 1 Pedro, capítulo 3. Eu vou mostrar para vocês, porque daí vocês vão saber que a hora que vocês orar, não vai dar certo a oração de vocês. Por causa disso, quer ver? Vamos lá. Efésios... Só deixa eu achar a referência aqui. 1 Pedro 3,7 fala assim, ó. Do mesmo modo, vocês maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com a parte mais frágil e co-herdeiras, né? Elas são herdeiras também. Lembra que foi projeto de Deus, foi Ele que fez, então elas têm também a graça. O dom da graça da vida, de forma que não seja interrompida as suas orações. Então, neste momento, eu lembro que eu desonrava muito a Dessa, né? Aquele atrito dentro de casa, né? Tipo de adaptação que tem, né? E eu desonrava muito a ela. Eu lembro que uma vez a gente brigou de noite, fomos dormir brigado, né, amor? Eu lembro que no outro dia eu acordei cedinho e vou orar. Cara, eu fui orar aquela frieza. Base bíblica, porque eu já tinha lido isso aqui. Por quê? Porque a Bíblia está falando aqui, se eu desonro a minha esposa, as minhas orações são interrompidas. O que quer dizer? O meu papo com Deus, o meu WhatsApp com Deus é cortado. Então, meu amado, se tu está sentindo frio, provavelmente pode ser que tu esteja desonrando a sua esposa e automaticamente suas orações não estão sendo ouvidas. O meu relacionamento com Deus está sendo cortado pelo fato da desonra com a minha esposa. E foi isso que aconteceu. Enquanto a gente não se reconciliou, engraçado que eu lembro que a gente voltou a conversar, eu fui orar, eu já comecei a chorar e, né, todo mundo sabe, quem tem secreto com o Senhor, chora e, fluiu. Né? Parece que Deus falou assim, ó, parabéns, você venceu isso, é isso aí que eu quero de ti. Então, a partir do momento que a gente entende isso, por isso que, cara, a gente precisa, homens, maridos, estou falando para os maridos, como nós somos a cabeça de Cristo, nós precisamos conhecer a Cristo e aquilo que Ele quer fazer. E o que Ele quer fazer? Aquilo que está escrito na Bíblia. Então, às vezes, não está fluindo em áreas da tua vida pelo fato da desonra, que ainda tu não descobriu que tu está desonrando a sua... Quem é solteiro aqui? Leiam coisas sobre solteiros. Paulo vai advertir. Se vocês não casavam. Não, estou brincando. Mas, quem é casado? Leiam coisas sobre deveres conjugais. Vocês vão ver como vai destravar a vida de vocês de um ponto assim, ó. Rapidinho para a gente finalizar. Honrando os filhos. Efésios 6,4 fala assim, ó. Efésios 6,4. Honrando os filhos. Pais, não irritem os seus filhos. Antes, criam-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Amém? Então, o que eu falei ali do Vitor antes, o que ele vai precisar fazer agora? Receber
as instruções do Senhor para que ele possa de alguma forma honrar o seu filho. Ou para demonstrar para o filho a honra para receber honra, porque a Bíblia só mostrou para mim que quem dá honra é o filho para o pai. Mas a forma que nós devemos ensinar os nossos filhos a ter honra é pela palavra, instruindo. Amém? Então, quer que o teu filho te dê honra? Instrua ele na palavra. Provérbios 13, 24. Já estou terminando, tá, gente? Vocês estão com a carinha assim de, meu Deus, Deus de milagre. Provérbios capítulo 13, versículo 24. Vai abrir ali, mano? Senão... 13, ó. Quem se nega a castigar o seu filho, não o ama. Que Deus severo, né? Tá mandando eu castigar o meu filho, ó. Quem o ama, não hesita de discipliná-lo. Uma forma que tu vai demonstrar honra para o teu filho é através da disciplina. Pais, disciplina os seus filhos. Viu que a Bíblia falou aqui, ó, aquele que não castiga o seu filho. Pais, às vezes você vai ter que pegar o chinelinho, a Havaiana 44 e dar-lhe na bunda do seu filho. Essa lá o que o Ivan levantou. Ah, mas não pode bater. Disciplina. Tem momentos de disciplinar verbalmente? Disciplina. Por quê? Porque dessa forma tu vai demonstrar para ele, ó filha, é dessa forma que eu quero que tu me honre. Eu te amo, né? A Bíblia está falando assim, ó, quem ama o filho é aquele que disciplina. Então, se tu é um pai que não disciplina o teu filho, tu não ama ele. Mas meu sentimento é de amor, eu beijo ele, eu abraço ele. Mas a Bíblia está dizendo, mas também, se tu não dá uma chinelada, tu não ama. Por quê? Porque dessa forma tu vai ensinar o teu filho, um dia ele te honrar. Um dia o teu filho vai olhar para ti e vai ver como um precioso. Amém? Para finalizar, 1 Timóteo 5,8. 1 Timóteo 5,8. Aqui Paulo dá uma paulada em nós. Por isso que eu digo que o Senhor, essa ideia da honra que nós estamos falando aqui, gente, é algo muito sério, velho. Vamos praticar isso aqui, porque isso aqui é muito sério. 1 Timóteo 5,8 fala assim, ó. Se alguém não cuida dos seus parentes, beleza, está falando de tio, né? Está falando de primo, e especialmente o da sua casa. Agora ele está falando do teu irmão, do teu pai, da tua esposa, do teu marido. Negou a fé e é pior que um descrente. A Bíblia está te chamando, se tu não é uma pessoa que cuida, que tem a tua família como preciosidade, tu é pior que um descrente. Sabe por que pior que um descrente? Porque o descrente, ele não crê. E se tu crê, tu tem fé. Se tu tem fé, tu leu. E tu sabe que, da forma que tu precisa praticar. Mas a Bíblia está falando, aquele que conhece e não pratica essa justiça, negou a sua fé e é pior que um descrente. Uma pessoa que nega a fé, ela perde a sua salvação? Porque a salvação vem por fé, não é verdade? Tu está entendendo que honrar a família, gente, é muito sério? Honrar a família é muito sério, cara. Sempre Deus vai apontar para isso. E como que está a tua casa? Queria que vocês colocassem de pé, para a gente orar agora no final. E eu queria que tu fechasse os teus olhos neste momento, mano, e meditasse nisso, que, cara, a honra dentro da tua casa. Eu acredito que deve ter pessoas aqui que odeiam seus irmãos, que perdeu o relacionamento com seus irmãos. Eu acredito que pode ter pessoas aqui que odeiam os seus pais, que não perdoam os seus pais por nada desse mundo. A Bíblia é sério, tu vai perder a tua salvação. Porque é uma pessoa que nega a sua fé. É uma pessoa de mesma coisa dizer assim, ó, cara, eu não acredito em nada.
E se tu não acredita em nada, tu vai para onde? Você já sabe, né? Então olha só que interessante, queria que tu fechasse os teus olhos nesse momento, pensasse um pouco sobre a tua casa. Como é que está o teu relacionamento com o teu pai e com a tua mãe? Como é que está o teu relacionamento com o teu irmão? Pensa um pouco nos teus irmãos agora. Pensa um pouco agora na tua esposa, no teu marido. Pensa um pouco neles, cara. Como está sendo a tua honra dentro de casa? Tem falta de perdão aí dentro desse coração? Eu acredito muito que o Senhor quer trazer cura nessa noite. Porque senão não seria em vão nós estar aqui falando a Bíblia para vocês. Está faltando falta de perdão entre filho e pai, ou mãe e filha. Está faltando falta de perdão pelo seu próprio irmão. Examine-se, vê dentro do teu coração, está tudo certo, amém. Continua amando, continua honrando. Mas se não tiver, melhore. Eu queria neste momento que quem está perto dos seus parentes, abrace ele, quem precisa neste momento. Ele vai aumentar o som agora. Eu queria que os maridos orassem pelas suas esposas. Eu queria neste momento que os pais orassem pelos seus filhos, os irmãos se abraçassem. Que os irmãos nesse momento, se tem alguma discussão, os maridos, a esposa, se tem uma discussão, uma falta de perdão, esse é o momento para tu pedir perdão, meu irmão. Tu acabaste de ouvir uma palavra, peça perdão. Olha nos olhos dela. Peça perdão neste momento, se tu feriu um teu irmão, se tu feriu a tua mãe, o teu pai. Se você está sozinho aqui nessa noite, ore pela sua família neste momento. Eu acredito que neste momento, o Senhor quer derramar cura sobre a tua casa. O Senhor quer derramar cura. Se você desonrou a sua esposa, se você desonra o seu marido, peça perdão agora, esse é o momento de cura.